Olá a todos, bem-vindos para mais uma aula de instalações elétricas. Na aula de hoje nós vamos ver cálculo de demanda. Vou usar aqui o padrão da CEMIG para que estudemos o cálculo de demanda residencial. Para falar de demanda, vamos começar com os conceitos básicos. A definição de demanda. Então, as normas das concessionárias estabelecem inicialmente as terminologias e definições que permitem uma compreensão mais detalhada dos termos técnicos utilizados para fornecimento de energia elétrica. As instalações de consumidores através de redes aéreas, a fim de se tornarem conhecidas por todos aqueles que trabalham com instalações elétricas. Consumidor. Consumidor é a pessoa física ou jurídica a qual solicita à concessionária o fornecimento de energia elétrica e assume a responsabilidade por todas as obrigações regulamentares e contratuais. Unidade consumidora. Trata-se de instalações de um único consumidor, caracterizada pela entrega de energia elétrica em um só ponto, com medição individualizada. Agrupamento de unidades consumidoras. É o conjunto de duas ou mais unidades consumidoras localizadas em um mesmo terreno e que não possuem área de uso comum com instalação elétrica exclusiva. E edifício de uso coletivo. Prédio que possui como característica a existência de mais de uma unidade consumidora e que dispõe de área de uso comum, com a instalação elétrica exclusiva, que é de responsabilidade do condomínio. Limite de fornecimento. O fornecimento de energia elétrica é determinado em função das limitações estabelecidas pela concessionária, em função da potência, carga instalada ou potência de demanda e tipo de carga ou de fornecimento. Especificação de entradas de energia. Especificar uma entrada de energia para um consumidor significa adequar uma categoria de atendimento. Primeiro vamos ver aí, o que é especificado de entrada de energia. Vou para o próximo slide que mostra isso. Então aqui, olha só, de acordo com a CEMIG, o que seria essa entrada de energia que você obtém a partir do cálculo de demanda, Olha lá, disjuntor de proteção, ou quadro de medição, ramal de entrada, condutor, eletroduto, aterramento, poste e pontalete. Então, o cálculo de demanda você vai determinar o poste, o dispositivo de proteção aqui dentro, o ramal de entrada, o fio que você vai estar colocando aqui dentro, dentro dessa tubulação, o eletroduto, e se vai ser um poste ou pontalete, e os tipos de fornecimento que a gente pode ver aqui, a 2 fios, a 3 fios, a 4 fios. Vamos olhar mais um slide aí para a gente voltar daqui a pouco. Olha só, quando a gente fala que a concessionária ela faz a entrega da energia. Então a gente tem o poste da rede, Do ponto A até o ponto B, nós temos o ramal de ligação. Esse ramal de ligação, quem coloca é a concessionária. A concessionária, quando ela vai colocar esse ramal de ligação, ela também depende da demanda que você calculou, Para uma casa pequena, na qual a demanda ou o consumo, ou a carga instalada é baixa,
Esse condutor aqui vai ter uma bitola baixa, né? Quando a sua casa é grande, né, você tem um cálculo de demanda onde a demanda é alta, né, a carga instalada é alta, então a concessionária ela vai colocar aqui um alimentador, né, um ramal de ligação, uma bitola maior. Então esse condutor que a concessionária também coloca depende também da residência. Então ela vai lá preparada, né, os eletricistas que vão fazer a ligação aqui, eles vão preparados para quê? Para colocar lá um fio de acordo com o documento que você colocou, né? Então, de A a B, nós temos aqui, né, um fio que atravessa para o outro lado da rua. Aqui tem uma rua, né? O poste da concessionária está de um lado e aqui, ó, você pode ver que atravessa a rua, vai para o outro lado da rua. Então, de A a B, nós temos o ramal de ligação colocado pela concessionária, né? Do mesmo lado da rua nós temos também, ó, de A até B, esse poste está do mesmo lado da rua da residência, né? Não atravessa a rua. De A a B também é colocado aqui um ramal de ligação, quem coloca é a concessionária. Já de B até C, né? Do ponto de entrega aqui, ó, do ponto de entrega até a caixa, né? Aqui o medidor, né? De B até C. Nós temos o ramal de entrada de B até C, temos o ramal de entrada aqui, e de B até C temos o ramal de entrada aqui. Então, do ponto de entrega até a caixa de medição, nós vamos calcular o que? Com o cálculo de demanda nós vamos determinar o ramal de entrada, né? Tá certo? De C aqui, né, conforme nós podemos ver, essa aí, né, é toda a região da entrada de serviço, né, que vai desde o ponto A aqui, né, até o ponto C. Então nós temos a entrada de serviço, tá bom? De C até D, né, aqui já dentro da sua residência, de C até D, o eletroduto que sai daqui, né, e que vai fazer o transporte dos condutores até a sua residência aqui, conforme podemos ver, esse é o ramal interno, né, já dentro da propriedade aí, né, poste particular, tá certo? Então voltando aqui, conforme nós podemos observar, né, nós vamos fazer com o cálculo de demanda, nós vamos calcular tudo isso, o disjuntor de proteção aqui do ponto de medição, né, da caixa de medição, o ramal de entrada, que é conforme podemos ver, né, que vai ser do ponto de recebimento aqui dos condutores que vem da concessionária até o seu medidor, né? Vamos calcular também os tipos de aterramento, se vai ser só um ponto de aterramento aqui, ó, saindo do quadro medidor até o ponto de aterramento. Vamos fazer o cálculo do poste, quantos DANs, né? Qual é a força lateral que esse poste suporta, né? Porque se a gente tiver, né, vamos assim colocar aqui, aqui, né? A gente pode ver aqui o ponto de aterramento, tá certo? Então aí a gente tem essas situações que a gente pode estar caracterizando aí com todo esse detalhamento, né? Então, o poste que nós vamos colocar aqui, né, que a gente pode estar observando, se ele estiver do outro lado da rua, ele tem que ter uma força lateral que suporte essa tensão aqui colocada pelo fio, né? Já se você tiver um poste do mesmo lado do poste da concessionária, aqui, ó, você pode estar colocando um pontalete ou um poste de menor força lateral. Você pode estar colocando um pontalete também. Mas do outro lado da rua, esse poste vai ter que ter uma resistência lateral para que você consiga colocar isso daí, tá certo? Então voltando aqui, né, de acordo com o que falamos, né, unidade consumidora, edifício de uso coletivo, especificações, né, limite de fornecimento aí, conforme a gente vai ver, né, o fornecimento de energia elétrica é determinado em função das limitações estabelecidas pelas concessionárias em função da potência, ou seja, a carga instalada ou potência de demanda e tipo de carga ou de fornecimento. Tá? Então nós vamos ter todas essas situações aí para fazer um estudo detalhado desses pontos aí, né? Tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui, né?
Especificações da entrada, né? Que a gente estava falando lá. Especificar uma entrada de energia para um consumidor significa adequar uma categoria de atendimento, tipo de fornecimento, à respectiva carga desse consumidor, conforme estávamos falando, né? Para facilitar o atendimento do que seja entrega de energia, necessitamos de alguns conhecimentos que passaremos a especificar em seguida. Potência ou carga instalada. A carga instalada é a soma da potência nominal de todos os aparelhos elétricos ligados em uma instalação do consumidor à rede de energia elétrica da concessionária ou rede de distribuição. Então vamos pensar assim em carga instalada aqui, já que estamos nesse ponto. Imagine as potências de todos os aparelhos ligados em watts, todos ao mesmo tempo. Se nós fizéssemos isso, né, todos os aparelhos, lâmpadas, máquina de lavar, máquina de lavar roupa, lavar louça, ar-condicionados, imagine todos esses aparelhos ligados ao mesmo tempo, né? Todos os aparelhos de uma residência ligados ao mesmo tempo, isso é carga instalada. Então toda a potência de uma residência, de todos os aparelhos ligados, isso é carga instalada, né? Só para lembrar que potência nominal é aquela registrada na placa impressa, né, no aparelho ou na máquina. Já demanda é algo diferente. Demanda, né? Provável demanda é a soma das potências nominais de todos os aparelhos elétricos que funcionam simultaneamente, utilizada para o dimensionamento de condutores dos ramais alimentadores. Vamos falar mais disso aqui. Então, demanda. O que você pode falar de demanda? Então, numa residência, né, você não vai ligar ao mesmo tempo o aquecedor e o ar-condicionado. O aquecedor você vai ligar para aqueles dias de frio, né? O ar-condicionado para dia de calor. Então você não vai ter ao mesmo tempo todos os aparelhos ligados, né? Isso seria algo assim fora da normalidade. Então o cálculo de demanda é um cálculo especificado por técnicos e pessoas que trabalham com isso aí. Para quê? Para que você tenha, de acordo com o dia, alguns equipamentos que você vai utilizar mais do que outros. Então a demanda representa durante um dia, né, dentro de uma residência, aqueles aparelhos que você pode estar utilizando, né? Tá certo? Então isso que representa a demanda. Aqui temos um gráfico de demanda que eu vou mostrar. Aqui, ó. Quando temos carga instalada. Puxa, o que é carga instalada ou potência instalada? Seria essa linha aqui toda a potência em watt de todos os equipamentos que você tem na sua residência ligado direto. Todo mundo está ligado, né? Isso aqui, imaginando que durante todo o dia, no decorrer do dia, tudo está ligado. Isso não ocorre, né? Durante a noite você desliga. Durante certas partes do dia você não fica com o chuveiro ligado 24 horas por dia. A própria geladeira, ela tem períodos que ele liga e desliga. Você não liga a batedeira a todo momento durante as 24 horas. Então, o que é essa demanda, né? O que é essa demanda máxima que a gente precisa saber calcular? Durante os intervalos de tempo de um dia, nós temos horários que nós temos curvas, exemplo aqui de 9, 8. Esse período aqui vai entre 7h30 e 10 da noite, né? O ponto de pico aqui é quando as pessoas estão chegando do serviço lá pelas 7h30, 8h30, 9 horas da noite, né? Durante outras horas do dia a gente tem picos menores desse consumo, né, de energia elétrica, que aqui é o máximo, a demanda máxima. Então o que nós precisamos fazer, entender, fazer o cálculo dessa demanda máxima. Nós precisamos calcular aqui e dimensionar todos aqueles aparelhos que vimos anteriormente a partir desse ponto. Olha que a demanda máxima tem uma relativa distância com a potência instalada.
Aqui seria se todos os equipamentos estivessem ligados, né, no mesmo instante. É algo que não ocorre normalmente numa residência, né? Então vamos precisar, no cálculo de demanda, calcular isso aqui, ó. Isso é importante. Mas para calcular isso aqui, nós precisaremos ter algumas sequências. Mas vamos lá entender melhor a explicação, né? Então, ao prever as cargas, né, vamos voltar aqui, perdão. Para o cálculo de demanda, na elaboração do projeto elétrico, deve-se observar o seguinte roteiro. Ao prever as cargas, estuda-se a melhor forma de instalar os pontos de utilização de energia elétrica. A utilização de energia elétrica varia no decorrer do dia, porque os usuários não utilizam ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente todos os pontos de instalação, né? A carga instalada não varia, conforme vimos naquela reta lá, a carga instalada não varia, mas a demanda varia. Ô professor, o que é carga instalada? Lembrando que carga instalada é essa reta aqui, ó, caso uma situação muito fora do comum, você deixasse todos os equipamentos ligados durante todo um percurso de um dia. Isso aqui é potência instalada, isso aqui não ocorre. O que ocorre é demanda, que o seu consumo varia no decorrer do dia, conforme podemos ver aqui. Então, esse é o ponto que vamos estudar, né? Então, voltando aqui, né? A carga instalada não varia, mas a demanda varia, conforme acabamos de ver. No caso de reforma ou ampliação, poderá ocorrer aumento da carga instalada. No entanto, é vedado qualquer aumento de carga que supere o limite correspondente